Olá, planetários! No episódio 65 do canal Planeta Marketing Oficial, programa de episódios Aprendendo Fácil, hoje temos uma participação muito especial. A professora pedagoga Dejanira, a tia Deja, que vem lá do município de Primavera, em Rondônia. A tia Deja é um exemplo de superação, pois ela se formou após os 60 anos de idade. Então nunca é tarde para a gente começar os nossos sonhos. A tia Deja, ela nos pergunta o que é organograma. Olá, meu nome é Dejanira de Araújo Vila, sou de Rondônia. Quero saber do professor Alex sobre organograma. O que significa isso, professor Alex? Me explica, por favor. O programa Aprendendo Fácil traz no seu episódio número 65 a participação da tia Deja. E ela nos perguntou o que é organograma. O que é organograma? Conceito. Chiavenato 2010, na página 110, conceitua o organograma da seguinte forma. É o gráfico que representa a organização de uma empresa, ou seja, a sua estrutura organizacional. É um gráfico estático, isto é, corresponde a uma radiografia da empresa e mostra o seu esqueleto e sua constituição interna, mas não mostra o seu funcionamento e a sua dinâmica. Apesar de não revelar os relacionamentos informais, traduz de forma inequívoca a divisão do trabalho e as posições existentes nas organizações, seu agrupamento em unidades e a autoridade formal, conforme Mintzberg, 1995. Organograma é uma representação gráfica das atividades e de determinados aspectos da organização de forma visual, conforme Daft 2008 e Oliveira 2006. Para Montana e Charnov 1998, o organograma é uma estrutura que formaliza os relacionamentos e fornece os meios para comunicar e esclarecer a autoridade, os cargos e as responsabilidades. O organograma é um instrumento de trabalho utilizado para representar de forma gráfica a estrutura organizacional de uma empresa. Ele permite a interpretação das relações de autoridades hierárquicas de forma rápida e eficaz. Apenas com uma análise visual podem ser identificadas disfunções na estrutura organizacional, tais como papéis conflitantes, duplicidade de comando paralelo e amplitude de autoridade perigosa, Carreira 2009. Origens do termo. Conforme Borelli 2020, a tendência à sistematização dos serviços e à crescente eficiência organizacional levou o engenheiro escocês Daniel McCallum a criar os primeiros organogramas em 1854, como uma maneira de visualizar facilmente as relações entre os funcionários. Um típico organograma mostra quem deve prestar contas a quem. A seta apontando para baixo indica a relação de supervisor com o supervisionado. Hoje é tratado por alguns autores como o pai do organograma. Macklin, em 1855, projetou um organograma ilustrativo da ferrovia de Nova York e Erie, que é considerado o primeiro organograma moderno, que foi compilado e desenhado pelo engenheiro civil George Holt Henshaw, conforme Rosenthal 2012. A etimologia na sua composição diz o seguinte: do grego antigo, órgano, do grego antigo, grama, instrumento mais escrito, organograma. Planetários, tia Deja, vamos para a dica número 1. Nós temos inúmeros tipos de organograma. Cada um é colocado da forma mais específica para a atuação da sua organização. O mais utilizado é o clássico, mas nós temos alguns outros exemplos aqui para vocês. São eles: o organograma tradicional, organograma horizontal, organograma radial, organograma linear, organograma matricial e organograma funcional. Sobre o outro termo, chamado estrutura organizacional. O organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional. A estrutura organizacional é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os proprietários, conselho de administração, diretoria e órgão de controle. A gestão contempla o processo de execução das diretrizes fixadas, visando garantir o total alinhamento da presidência, diretoria, gerência e operação com os interesses e expectativas dos proprietários representados pelo conselho de administração. Seifert Costa 2007.
Para Oliveira 2000, estrutura organizacional representa o conjunto organizado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das partes organizacionais de uma determinada empresa. O organograma corresponde à imagem gráfica como forma de simplificar na prática a estrutura organizacional que uma empresa adota. Estruturas organizacionais versus departamentalização. Estruturas organizacionais mostrarão como a organização será comandada, se funcionalmente por funções, se linearmente por unidade de comando, ou se será a mistura dos dois, com o conceito de Lean Staff, por funções e por hierarquias. As estruturas organizacionais definem estas linhas de comando para a organização como um todo, e não para departamentos específicos. Já as departamentalizações mostram como os departamentos ou setores de determinadas organizações serão divididos. Teoricamente, a departamentalização é uma subdivisão da estrutura organizacional, conforme Alvarenga 2021. Planetários, tia Deja, vamos para a segunda dica do nosso programa. O organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional. Nela é demonstrada os cargos, os níveis hierárquicos e toda a organização da empresa. Diferindo organograma, fluxograma e diagrama. O organograma é o gráfico que mostra a estrutura de uma empresa, os níveis de autoridade, poder de decisão, quantidade e distribuição de diretores, departamentos, divisões, seções e setores. Através dele pode-se identificar o tipo de estrutura adotada pela empresa, mas antes é preciso descrever os cargos e as atividades de cada uma das funções, conforme o portal Início RH 2021. Ainda parafraseando o mesmo autor, o fluxograma é uma sequência lógica de procedimentos interrelacionados de determinada atividade organizacional. Serve para facilitar a visualização do fluxo dinâmico de trabalho e suas funções. É por meio do fluxograma que podemos entender a documentação dos passos necessários para a execução de um processo qualquer. Já o diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema simplificado ou um resumo sobre um assunto. Normalmente é formado por palavras-chave ou conceitos que são ligados por linhas e setas que definem o raciocínio a ser seguido para que seja possível entender o tema. Portal Significados.com 2021. E para concluir este estudo, o organograma é uma representação gráfica simplificada da estrutura organizacional de uma instituição, especificando seus órgãos, seus níveis hierárquicos e as principais relações formais entre eles. É um instrumento mais usado para representar a formalização da estrutura. O fato de uma empresa possuir organogramas não significa necessariamente que seja bem organizada. Ele não é um fim em si mesmo, mas um meio para ajudar administradores a visualizar o posicionamento e as relações entre os subsistemas de um sistema organizacional, conforme Lacombe 2003 na página 103. Stoner e Freeman, 1999, na página 231, realça que o organograma pode ser definido como um diagrama da estrutura de uma organização, mostrando as funções, os departamentos ou as posições na organização e como esses elementos se relacionam. E esse é o referencial bibliográfico do nosso programa Aprendendo Fácil, no episódio 65, o que é organograma. E aí, planetários, gostaram do episódio 65 do nosso programa Aprendendo Fácil, do nosso canal Planeta Marketing Oficial? Hoje tivemos uma participação muito especial da tia Deja, a professora pedagoga, que se formou após os 60 anos de idade. E ela nos perguntou o que é organograma. Participe você também dos nossos programas, toda terça um novo episódio. Faça seu pedido que atenderemos. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Planeta Marketing Oficial.